Olá, galerinha, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de Ética e Projeto de Vida, o ensino religioso. Para mim é uma alegria chegar até você para mais uma aula, você do 7º ano. Bem-vindo! Estamos a uma telinha de distância, né? Então, vamos mantendo nossos estudos em alta, até porque a pandemia segue, mas nós não podemos descuidar dos nossos estudos, da nossa leitura, do nosso preparo para a vida. Hoje o professor chega para falar com vocês sobre intolerância religiosa, ou melhor, sobre tolerância religiosa. Vamos falar um pouquinho sobre esse contexto importante da nossa convivência, enquanto pessoas que têm fé, que não têm fé, mas que convivem muito bem na construção de uma sociedade. O professor começa a aula de hoje trazendo para vocês esta imagem. Essa imagem ela vai descrever as mais variadas tradições, não só religiosas, como tradições sociais, né? A figura do indígena, a figura do judeu, né? A figura do cristão, enfim. Aqui nós temos as mais diversas representações. Essas representações, elas convivem. É muito comum nós andarmos pela rua e percebermos a pluralidade das pessoas. Pessoas de diversas formas, alto, baixo, loiro, moreno, negro, branco, oriental, enfim. São diversas as pessoas, são diversas as culturas, são diversos os modos que convivem nesse mundo. E nós estamos num país onde o Brasil, ele preza muito por essa pluralidade. Pensemos juntos. O Brasil foi construído pela presença já dos indígenas, que é de origem aqui da nossa terra, da nossa nação, mas depois vieram aí os europeus, vieram os africanos, vieram outras culturas imigrantes para cá, e nós nos transformamos num grande caldeirão de raças, num grande caldeirão de pessoas, de muitas culturas, num espaço continental. E aí é importante nós percebermos a importância dentro de um estado no qual nós vivemos. Nós precisamos entender a importância de convivermos bem, de convivermos garantindo o direito, a dignidade do outro, garantindo a cidadania, enfim, esses diversos elementos, ok? Nós vamos começar a aula de hoje falando sobre um conceito chamado Estado laico. O Brasil é um Estado laico. O Estado laico é um Estado que não tem religião. O Estado não tem religião oficial. Durante o período do Império, no século XIX, o Brasil era um Estado católico, oficialmente. Com a proclamação da República, no final do século XIX, 1889, nós tivemos, então, o agregar da figura do laico, da figura do civil. O Estado deixa de ter uma religião oficial e passa a ser um Estado onde ele agrega todas as possibilidades, garantindo o respeito, garantindo a aproximação. E o professor começa a aula de hoje falando sobre o que é garantido em lei. O que é garantido em lei? Nessa imagem, vocês estão vendo, é uma imagem de 1988, do dia exato, outubro de 88, do dia exato que a nossa Constituição Federal, a atual Constituição do Brasil, ela foi aprovada. E o professor quis destacar dessa grande lei, que é a Constituição Federal, o artigo 5º do capítulo 1º, inciso 6º, que vai falar justamente sobre esse direito à liberdade de culto, à liberdade religiosa aqui no nosso país. Diz assim: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. É muito comum nós vermos por aí pessoas que têm destruído templos, invadido espaços que são considerados sagrados por algumas religiões. Esses atos de intolerância, esses atos violentos, não só a figura de um templo, mas a figura das pessoas. Pessoas que estão sendo perseguidas, violentadas, sofrendo algum tipo de violência, porque professam determinada fé, enfim. A nossa Constituição Federal, ela prevê, na forma da lei, o direito à proteção a esses espaços e a liberdade de crença, liberdade de culto, dizendo assim, garantindo proteção às igrejas, aos espaços religiosos, né? E às liturgias. O termo liturgia significa as celebrações, as manifestações religiosas, os cultos religiosos, enfim,
garantindo o direito, o livre exercício dessa fé. É interessante nós percebermos que a intolerância religiosa, ela também se expressa em conflitos cotidianos, quando se menospreza pessoas por não pensarem religiosamente do mesmo modo. Certamente você já viu algum ato de intolerância, não só religioso, mas um ato de intolerância pessoal, porque na escola, por exemplo, que é o nosso contexto, porque o amiguinho estava com uma determinada roupa, ou porque ele tem uma determinada opção sexual, enfim. Nós já vimos muita intolerância de diversas formas, e elas ferem o direito do outro, né? O professor fez questão de dizer, colocar aqui, intolerância é um crime de ódio e fere a dignidade humana, justamente porque a dignidade, aquilo que somos, tem que ser garantido o direito de expressarmos o que somos, sem agredir o direito do outro. Aonde eu percebo o meu limite, eu respeitando o limite do outro, eu garanto uma convivência feliz e também garanto a minha satisfação pessoal e a do outro também. No texto, nós vamos acompanhando na tela aí, Não vivemos isolados, vivemos em sociedade. E estamos em contato com as mais diversas culturas do mundo. Atualmente, vemos culturas destruídas e povos dominados pela ignorância de outros, com culturas diferentes e economicamente mais fortes. Há muitas religiões que guardam muitas aproximações entre si. É muito comum nós vermos, por exemplo, atos de terrorismo, por questão econômica, porque um determinado país quer dominar o outro espaço, ou por questões religiosas, por questões sociais. Nós estamos vendo aí, se você notar o noticiário, um movimento migratório fortíssimo dentro da Europa, de pessoas que estão fugindo do Oriente Médio e de outras regiões que estão sendo bombardeadas. A troco do quê? A troco de petróleo, a troco de ocupação de espaço estratégico, enfim, não importa. Esse tipo de atitude, ele fere a dignidade do outro. Não sei se você viu essa semana, no Líbano, nós tivemos aí uma explosão que causou muitas mortes. Não é um contexto de perseguição religiosa, mas veja o impacto da destruição causado nas pessoas. Nós sentimos aqui. Então, num gesto humano, nós sentimos esse efeito dessa destruição, o efeito desse episódio que aconteceu do outro lado do mundo, mas nós estamos aqui solidários, né? Como pessoas que somos. O desconhecimento, a ignorância a respeito dessas afinidades é uma das causas do desrespeito e intolerância. Por isso, faz-se necessário conhecer diferentes religiões e culturas para que possamos respeitá-las e vivermos em paz. Esse é o papel da nossa disciplina, do nosso componente de ensino religioso, de ética e projeto de vida, porque nós temos o compromisso de apresentar para os alunos não um projeto religioso de vida, mas um contexto cultural muito vasto, que vai muito além da nossa percepção pessoal. Então, aquilo que nós conhecemos, nós passamos a respeitar. Por fim, quero encerrar a aula de hoje dizendo para você que ser diferente é normal. Eu já disse isso em outras ocasiões aqui. Ser diferente é normal. E nós devemos respeitar a dignidade do outro, garantir o direito do outro, de professar a sua fé, de viver a sua crença, de usar algum objeto sagrado, seja uma cruz, seja ter consigo a Bíblia, enfim, a pessoa tem o direito de expressar a sua fé. E nós devemos, acima de tudo, respeitar esse direito e, por que não dizer também, admirar esse direito no outro, garantir também que o outro possa viver essa experiência pessoal. Pessoal, muito obrigado, foi uma alegria estar com vocês e se cuidem, até porque não podemos perder nenhum soldadinho nessa guerra. Até a próxima.